pessoas sobre essa enfermidade. Por isso, hoje, nós estamos recebendo aqui no Jornal A Nossa Voz a doutora Cíntia Daiane Barbosa, que é endocrinologista e vai falar mais sobre o assunto. Ela trabalha na Clínica Vitale, né? É sócia da Clínica Vitale. Ela faz atendimentos, então, na Clínica Vitale. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal A Nossa Voz. A gente gostaria de primeiro saber quais são os primeiros sintomas da diabetes e quando a pessoa deve procurar um especialista. Bom dia, Nil Lima. Bom dia, equipe. Bom dia aos ouvintes. Então, o diabetes, ele é uma doença silenciosa. Então, no início, ele não manifesta sintomas. Quando começa a manifestar sintomas, já é um período tardio da doença. Então, o paciente não pode esperar aparecer sintomas para fazer o rastreio, tá? Os principais sintomas que aparecem são, quando aparecem, né, no período mais tardio, são perda de peso, emagrecimento, poliúria, sede, porque urina muito, então causa sede, tá? Visão turva, fraqueza, indisposição. Então, são sintomas assim não específicos. Qualquer doença pode, né, causar esses sintomas. Então, o correto é fazer o rastreio no grupo, né, de pessoas de risco para o diabetes. Existem o diabetes tipo 1 e tipo 2. Qual é o mais agressivo, assim, para a pessoa ter um entendimento melhor do diabetes tipo 1 e tipo 2? O mais prevalente é o diabetes tipo 2. 90% do diabetes é o tipo 2. O mais agressivo é aquele que não é bem tratado. Os dois causam lesões graves, né? Pode levar a óbito. Então, os dois merecem um tratamento de forma efetiva. O tipo 1 é aquele que acontece mais precoce na criança, no adolescente, no adulto jovem, tá? E ele é um diabetes que ele não tem como ser prevenido. Ele é um diabetes abrupto, né? Ele já vem com sintomas agudos, né? Ele não é um quadro arrastado, igual do diabetes tipo 2. Então, é uma doença autoimune, o próprio organismo ele produz anticorpos que agride, lesiona o pâncreas e ele entra em falência total. Então, o tratamento é com a insulina, repor a insulina, e todo o manejo, né, de fazendo controle alimentar, atividade física, controlar as glicemias capilares. Se não for bem manejado, pode ter complicações, cegueira, insuficiência renal, cetoacidose diabética, que é uma complicação aguda. Pode ter hipoglicemia também, que é outra complicação grave. O diabetes tipo 2 já é aquele quadro mais arrastado. Quando o paciente nos procura, ele já está com a glicemia muito alta. Então, já tem 5 anos, às vezes 10 anos de diabetes, não sabe, tá? Então, e os sintomas são parecidos, só que o grupo de pessoas é diferente. Não é aquele paciente que tem um sobrepeso, é obeso, é sedentário, tem más hábitos, né? Então, tem um meio ali, um ambiente que favorece o aparecimento da doença. Tem história familiar de diabetes. O diabetes tipo 2, ele é mais relacionado com o ambiente, o meio obesogênico, né? Então, tem como ser prevenido. Mesmo naqueles casos de história familiar positiva, se o paciente tomar cuidado, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, ele pode prevenir o aparecimento do diabetes tipo 2. Certo, mas normalmente o diabetes ele é hereditário? O tipo 2, sim, hereditário. Tá? Então, é naquele grupo de famílias, normalmente o irmão, o pai, avô, teve diabetes, tem diabetes. Tá? Certo, e é fundamental fazer exercícios físicos, né? Mas tem, assim, algum exercício específico para a pessoa diabética fazer? O melhor exercício é aquele que você vai conseguir fazer com constância, né? Esse que é o que vai trazer resultado para você. Não é fazer de vez em quando, é fazer diariamente. O exercício, ele funciona como remédio. Ele baixa a glicemia. Então, ele funciona como remédio. E além de baixar a glicemia, tem os outros benefícios, né? Extras aí. Como que funciona? O diabetes, o que ele é? Ele é aumento da glicemia no sangue, né? Então, a glicemia está muito alta, porque o pâncreas não consegue, não funciona de forma adequada, ou tem uma resistência à ação da insulina, não consegue colocar aquele excesso de açúcar ali na corrente sanguínea para as células. Então, vai faltar glicose, energia ali na célula por falência do pâncreas. Então, a atividade física, qual a importância dela? Ela ajuda aquela glicose que está no sangue a ir para o músculo.
porque ela melhora a ação da insulina, ela diminui a resistência da insulina, então a insulina ela funciona melhor. Então ajuda como um medicamento, ela ajuda a diminuir a glicemia. E eu até falo para meus pacientes, verifica a glicemia antes, depois da atividade física, 40 minutos, verifica novamente para vocês verem que tem resultado. Então pratiquem atividade física. Em relação à alimentação, é melhor atividade física? A melhor atividade física, na verdade, assim, eu falei aquela que você faz com constância, né? Sei. Mas é aquela que associa exercício de força com aeróbico. Tá? E a recomendação atualmente é 150 minutos, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana. E tem que ser de moderada a vigorosa intensidade. Então não é aquela caminhadinha leve, não. Tá? Exatamente, tem que ser pelo menos aí no mínimo 5 quilômetros de caminhada. Pois é, mas agora voltando a falar sobre a alimentação, o pessoal sempre fala que a alimentação em excesso pode fazer um mal, pode aumentar a glicose, né? Isso é verdade? Como é que é? Verdade. Inclusive o diabetes tipo 2, ele manifesta dessa forma, né? E pela ingesta excessiva de alimentos, favorece o ganho de peso, aquele excesso de açúcar ali no seu sangue. Lá no início da doença, ali na fase pré-diabética, o que acontece? O pâncreas ele começa a produzir muita insulina para normalizar aquela glicemia. Chega um ponto que ele vai ficando, ele trabalhou tanto que ele vai ficando insuficiente, ele não consegue mais produzir insulina para normalizar aquela glicemia. Então a glicemia começa a aumentar no sangue. Então tudo que você come ali de excesso de carboidratos ruins, que absorve rápido, que aumenta essa glicemia no sangue, então pães, bolacha. É muito comum o paciente comer bolachinha de água e sal, achando que é saudável, porque é sequinha, né? Aumenta a glicemia. Suco de laranja, não precisa ter açúcar no suco. Sendo natural, aumenta a glicemia porque a absorção é muito rápida, então aumenta logo a glicose. Então, todos esses alimentos ricos em carboidratos ruins, que não são integrais, farinha branca, esses alimentos açucarados, favorecem sim aumento de peso, favorece o aparecimento da doença, do diabetes. Certo. Para as pessoas que não estão assim bem informadas a respeito, quais são as consequências do diabetes no corpo da pessoa? Nil Lima, da mesma forma que o diabetes, no início, ele é assintomático, ele também, as complicações costumam ser assintomáticas, tá? O que ele pode comprometer? Ele vai comprometer a circulação dos órgãos, né? Então, ali, os olhos, ele pode causar cegueira, nos rins pode levar a insuficiência renal e pode evoluir para hemodiálise. Ele pode comprometer os nervos periféricos, então causar dormência, formigamento, dor nos pés, a neuropatia diabética. Ele pode comprometer os grandes vasos, o coração, causar um infarto. A principal causa de óbito no paciente diabético é o infarto, tá? E costuma ser silencioso. AVC também pode causar AVC, disfunção sexual, fraqueza, indisposição, tá? É um fator de risco para demência, porque também compromete a circulação do cérebro. Então, causa complicações assim, difusas no corpo. São complicações silenciosas que, quando aparecem, também já apareceu a complicação, não tem como prevenir. O nosso objetivo no tratamento do diabetes é prevenir a complicação. Igual a insuficiência renal. O paciente não sente nada, mas o rim já está lesionado, às vezes uma fase grave, e ele não sente muita coisa. Quando vê no exame, já está muito tardio. Tá? Então, não pode esperar aparecer sintomas. Da mesma forma, é o exame do olho, fundo de olho, para rastrear lesão, retinopatia diabética. A recomendação é ser feito anualmente. Doutora Cíntia, muito obrigado pela participação sua aqui no Jornal A Nossa Voz. As suas informações foram bastante significativas, né? Com certeza as pessoas pegaram aí, né? As pessoas que de repente ouviram você vão procurar um especialista agora para fazer um tratamento melhor, e aquela que quer fazer uma prevenção também, com certeza vai fazer uma prevenção. Muito obrigado. E pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais. Eu agradeço, parabenizo vocês por abrir esse espaço, né? Para a gente estar levando informações, conscientizando as pessoas sobre a importância de falar sobre o diabetes. O diabetes, ele deve ser lembrado, tá? Ele é uma doença assim, muito importante porque é altamente prevalente, compromete milhões de brasileiros. A cada 10 adultos, um é diabético, tá? Então, assim, a prevalência é muito alta. Lembrando que desses, quase 50% não sabe que tem a doença. Então, é uma doença silenciosa que está escondida. E outro detalhe importante, que a cada 5 pacientes diabéticos, um
tem o controle do diabetes de forma adequada. Então, a maioria não sabe que tem diabetes, está sendo subdiagnosticado, está sendo subtratado. Então, é uma doença silenciosa. Então, orienta o quê? Pacientes de riscos, que têm obesidade, sobrepeso, sedentários, que têm hábitos alimentares ruins, que têm história familiar de diabetes, procurem, fazem exames de rastreio, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, a curva glicêmica, né, teste oral de tolerância à glicose, mas fazem esses exames de rastreio, tá? Porque para fazer o diagnóstico precoce, tratar de forma efetiva e prevenir as complicações e o paciente ter a doença, mas ter qualidade de vida, que é o nosso objetivo, tá bom? Ok, doutora, muito obrigado. Lúcio Ribeiro, é com você.